Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, muitas vezes um detalhe nos passa despercebido quando ouvimos o Evangelho deste 11º domingo depois de Pentecostes. Fica-nos bem gravada a cena em que Nosso Senhor cura o surdo-mudo, porque é um tanto quanto espantosa. Nosso Senhor põe a sua própria saliva sobre a língua do surdo-mudo. Mas uma outra cena, um outro detalhe deste Evangelho nos passa despercebido. O Evangelho nos diz que antes mesmo de passar a saliva sobre os lábios do deficiente, Nosso Senhor elevou os olhos aos céus, deu um suspiro e disse, Éfeta, que quer dizer, abre-te. Meus amigos, aqui Nosso Senhor resumiu a nossa salvação. Elevou os olhos, como na Quinta-feira Santa, tendo elevado os olhos aos céus, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo. Suspirou, como suspirou na Sexta-feira Santa, tendo dito isso, suspirou e entregou o seu Espírito. E disse, Éfeta, abre-te, como certamente disse à porta do sepulcro, ao domingo da ressurreição, Éfeta, abre-te, e de lá saiu vitorioso. O que Nosso Senhor fez com o surdo-mudo foi muito mais do que simplesmente curá-lo. Ele o redimiu, perdoou os seus pecados, fez dele uma criatura nova, imagem e semelhança sua. E imagine, meus amigos, a maravilha e a alegria deste homem que não ouvia nem falava, agora, vendo e falando, é uma criatura também redimida. Mas vejam, nada disso teria acontecido na vida desse surdo-mudo se não fosse a presença dos seus amigos, porque ele foi levado pelos seus amigos até Jesus para que Jesus o curasse. O Evangelho nos conta que o surdo-mudo foi levado até Jesus. O que já nos faz pensar aqui nesse sermão, meus queridos, quais são as amizades que nos circundam? Quem são os nossos amigos? Com quais pessoas estamos convivendo? Com aquelas que nos aproximam de Deus ou com as que nos afastam dele? Essa bela passagem do Evangelho, caríssimos, também nos ensina não só a importância de estarmos com quem nos leva até Jesus, mas de sermos nós os que levam os demais a Jesus Cristo, Senhor nosso. Então o Evangelho nos fala de uma certa maneira do importantíssimo dever que os leigos têm de fazer apostolado. Apóstolo significa enviado, e na nossa santa religião é aquele que é enviado para pregar o Evangelho aos homens. E aí nós podemos dizer com toda certeza que a palavra apóstolo é, sem dúvida alguma, uma palavra analógica, ou seja, se aplica de diversas maneiras, segundo diversos graus de pessoas, às quais nós podemos atribuir essa palavra. Porque vejam, apóstolo supremo é nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto enviado do Pai para trazer ao mundo a boa nova da salvação. Dele, de nosso Senhor, os demais recebem o mandato e a missão apostólica. São apóstolos, além de nosso Senhor, que é o verdadeiro apóstolo do Pai, são apóstolos os 12 escolhidos por Cristo
para pregar o Evangelho a toda criatura. Num certo sentido, são apóstolos também os sucessores dos apóstolos, o Santo Padre e os demais bispos. Num sentido um pouco mais largo, são apóstolos os padres e os diáconos, enviados pelo Papa e pelos bispos, com uma missão canônica específica. E podemos chamar apóstolos, em sentido muito amplo, é verdade, todos os fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo, que de alguma maneira ou outra realizam uma missão de apostolado, ainda que essa missão exerçam sem um mandato canônico específico, na sua simples condição de leigo, como os catequistas, ou então como aqueles que aconselham, que instruem, que dirigem associações de fiéis. Mas, na verdade, meus amigos, nas medidas das próprias possibilidades, o apostolado, e prestem atenção na palavra, é um dever que obriga gravemente a todos os cristãos. Porque simplesmente ninguém pode encontrar Jesus Cristo, Senhor nosso, e guardá-lo para si mesmo. E notem bem, mais uma vez, caríssimos, que eu digo dever. Apostolado não é um favor mais ou menos recomendável a todos nós. É um dever grave, cuja a omissão voluntária e absoluta faria consistir num verdadeiro pecado contra a caridade fraterna. Mas atenção, não se exige, entretanto, a todos no mesmo grau, mas a cada qual na medida das suas possibilidades, dentro do seu próprio estado de vida e no ambiente em que a sua vida se desenvolve. Um pai, uma mãe fazem apostolado com seus filhos, um amigo com outro amigo, um colega com seu colega, um professor com seus alunos. Mas vejam, meus amigos, é uma exigência da caridade para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Para com Deus, pois é impossível amar a Deus sem querer e sem buscar que todas as criaturas o amem e o glorifiquem. Assim, devemos fazer apostolado ao menos no nosso ambiente social, com os meios que nós temos ao nosso alcance. É uma exigência da caridade para com Deus, como disse, mas também para com o próximo, pois a caridade nos obriga a desejar e a procurar ao próximo todos os bens, particularmente os bens que se ordenam à sua felicidade eterna. E é uma caridade, uma exigência da caridade para conosco, pois ao entregarmos-nos às fadigas do apostolado, pelo bem dos nossos irmãos e irmãs, nós crescemos em méritos para a vida eterna. Meus amigos, é também uma exigência do dogma do corpo místico de Cristo, a Santa Igreja, pois não se concebe que os membros de um mesmo corpo espiritual permaneçam indiferentes diante da saúde dos demais membros. O batismo, meus caros, nos incorporou ao corpo místico de Cristo, a sua igreja, a tal ponto que tudo que deixamos de fazer de bem a este corpo prejudica ele mesmo como um todo. E o sacramento do crisma, da confirmação, fez de nós soldados de Cristo, dentre outros, para nos dar a força necessária para que lutemos as lutas de nosso Senhor. E qual o tipo de apostolado que os senhores são chamados? Em primeiro lugar, caríssimos, é o apostolado do ambiente. E deste apostolado ninguém pode se desculpar. Em casa, no trabalho, na rua, com os amigos, nos divertimentos, em toda e qualquer parte,
Pode-se e deve-se exercer de 1000 maneiras diversas o apostolado. Uma palavra amável, um bom conselho, um sorriso, uma correção carinhosa, um bom livro que se dá de presente, uma boa indicação de divertimentos, aconselhar a afastar-se de maus divertimentos, de maus livros. Tudo isso e muito mais são excelentes atos de apostolado que Deus, nosso Senhor, saberá recompensar abundantemente. Devemos sempre saber, meus caros, escolher o momento certo, estar atentos a lançar as redes do apostolado, prestar atenção no momento certo, na melhor ocasião, saber esperar, ser dócil, ser humilde, estar unido a Deus. Se nós fizermos isso, e se tudo isso estiver unido ao apostolado do bom exemplo, que arrasta e converte muito mais do que muitos sermões, e se esse apostolado do ambiente com o apostolado do bom exemplo contar com a força da oração e do sacrifício, então ele será infalível. Teremos dado aos que convivem conosco um panorama vastíssimo do apostolado, ao que podem e devem entregar-se com toda a vivacidade de fé e com todo o ardor da caridade de um verdadeiro apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Também é missão dos leigos empregar-se às atividades executivas do apostolado hierárquico. Isso não quer dizer que os fiéis pertencem ao apostolado hierárquico, não. Isso quer dizer que cabe também aos fiéis a missão de realizar, executar as atividades que lhes manda a hierarquia. Dentro de suas medidas, dentro de suas possibilidades, segundo o bem do próprio estado de vida, cabem aos fiéis executarem as obras comuns que o apostolado hierárquico assinala: propagar a fé, defender a honra de nosso Senhor e da Igreja, trabalhar na política, dar assistência aos clérigos, inscrever-se em associações piedosas, fundar e dirigir associações e realizar tudo o que dentro do estado e da possibilidade de cada um possa fazer com que os demais se aproximem de Deus. E isso tudo, com esse evangelho, é muito providencial que tenha caído neste domingo, dentro do contexto das celebrações dos 15 anos da Missa Tridentina em Belém do Pará. Porque devemos louvar a Deus pelo excelente trabalho que, claro, sob a presidência dos sacerdotes, dos clérigos, mas também, particularmente, os leigos realizaram aqui em nossa arquidiocese. Tudo começou assim, dizíamos ontem no congresso, um grupo de leigos, convertido e confortado, animado por um leigo, animando e inspirando outros leigos, espalharam o fogo da fé e da caridade. Começaram pequenos, eram o Pusillus Grex, o pequenino rebanho. Foram as sementes desse belo apostolado que hoje nós vemos aqui nessa arquidiocese. A prova de que quando os fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo realizam um apostolado que lhes toca, uma bela obra desponta. O mesmo tem sido com tantas obras bonitas de nossa capelania, e a última flor desse apostolado, um exemplo, o Colégio Mater Dei, nos quais os fiéis se engajam. Está bem longe de ver os seus frutos completos. Ainda haverá de contribuir muito mais para a edificação do reino de Deus, mas é uma prova do bem que podemos fazer na nossa própria condição de leigos. Nesses 15 anos de missa, meus caros, quantos pais aqui trabalharam pela conversão de seus filhos? Quantos filhos que trabalharam pela conversão de seus pais? Quantos amigos que nesses 15 anos trouxeram outros amigos? Quantas famílias adquiriram um sentido novo para suas vidas
auxiliando-se mutuamente, aprendendo juntos dentro de casa o catecismo, a fé da igreja. Quantos pais assumiram a missão de educar seus filhos na fé, desprezaram o mundo para dar aos filhos os valores da santa religião. Tudo isso e muito mais, fruto também do trabalho apostólico dos fiéis. Meus amigos, assim como o surdo-mudo só foi curado porque houve quem o levasse até Jesus, os próprios amigos, assim também nós devemos levar nossos irmãos e irmãs até o Senhor, para que também eles sejam curados. Deus, meus caros, não espera de nós que tenhamos meios excelentes. Deus só espera que façamos o que podemos com aquilo que temos. Louvemos a Deus por todo o bem que Ele se dignou fazer por meio deste apostolado nestes 15 anos. E realizando o dever fraterno que a caridade nos impele, rezemos para que este apostolado continue sendo sempre e cada vez mais, aqui nesta terra, a extensão do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.